Salve, salve, rapaziada! Mais um episódio de GenoCast. Eu sou o Kevin. E eu sou o Luan. E Luan, você percebeu que hoje o cenário mudou um pouquinho? Ah, caramba, bastante, tá muito lindo esse cenário. Você Tá gostou? muito bonito, eu gostei Você gostou demais. do estado do cenário que Eu ficou? gostei. E agora, e adivinha? A gente vai falar com a pessoa que fez todo esse cenário, nosso participante Maia. Opa, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Tá bem, bom, sim. bom Boa, demais. maravilha. Gostaram do cenário aí? Poxa, pra caramba, velho. Maravilhoso. Que bom, então. Eu fico muito feliz de estar inaugurando aqui pela primeira vez aparecendo, né? Fico contente demais. É bom, muito Prazer bom. é todo nosso. Prazer Opa, todo maravilha. E como já a gente viu esse cenário todo, a gente quer saber como que é fazer grafite. Olha, fazer grafite é uma, como eu posso dizer, é você ser um artista que você vai ter que lidar com algumas questões que outros não lidam. Então, por exemplo, enquanto quem pinta telas, todo mundo conhece como artista, né? Reconhece o valor daquilo, e quem pinta no muro muitas vezes não é tão reconhecido. Porém, o grafiteiro é o único que deixa a arte, deixa a marca dele para todas as classes, todas as pessoas que forem passar naquele local. Então, assim, é uma sensação incrível. Você está pintando e você vê uma senhora idosa elogiando ao mesmo tempo que uma criança, ao mesmo tempo que alguém num carro importado vai passar, vai ver aquilo e vai adorar, e alguém que está só passando pela rua vai achar bacana demais também. É uma sensação fenomenal. É uma dificuldade boa, né? Não tem jeito. Tá, então vamos lá para uma segunda pergunta. Como que o grafite chegou até você? Ou como que você chegou até o grafite? Boa. Foi na escola, você já tinha terminado o ensino médio, um amigo seu te apresentou? Como que foi a sua história do grafite? Boa, essa daí foi cirúrgica. Essa é boa porque... Não, essa é muito boa mesmo, muito boa. Primeiro que eu fui na contramão de 99% das pessoas. 99% dos grafiteiros geralmente é igual você comentou, no ensino médio, aí conheceu ali o rap, o hip hop, alguém apresentou uma lata, quando viu já estava no meio. Desde criança eu gostava muito de desenhar, sim, muito. Assim, era meu passatempo favorito, um caderno de desenho atrás do outro, e perto da minha casa apareceu um curso de grafite. E aí, naquela época, nem minha mãe queria que eu fizesse o curso, porque ficou aquela de, grafite, não prefere fazer uma aula de artes ali, coisa e tal e coisa. Falei, não, vamos dar uma chance, né? Acaba que quando eu cheguei lá, o curso de grafite me ensinou 100 vezes mais do que qualquer outra aula de artes que eu já tinha feito. E isso eu tinha o quê? 9 anos de idade, mais ou menos. Então, de lá pra cá, foi assim, entre trancos e barrancos, foi direto, mas diferente dos outros eu conheci desde criança. Então eu posso falar que eu sou um grafiteiro, né? Desde muito novo, com 10 aninhos ali, 12 aninhos já estava pintando. Então eu fui na contramão. E falando da sua história, como é que foi difícil você ser um grafiteiro? Você passou por muitos problemas, como que foi? Ah, passei por algumas questõezinhas assim. Uma história engraçada. Vamos lá? Tem tempo para uma história engraçada? Vamos lá então. Teve uma época, eu tinha acabado de sair do exército, né? Fui dispensado, beleza, tinha acabado de raspar a cabeça, e aí acaba que eu tava precisando de uma graninha, né? E aí eu entrei em contato com alguns parceiros, eles falaram, não, tem um trabalho para fazer do outro lado de São Paulo. Eu não dirigia, o Uber para lá seria impossível, e de carro, num carro 1.0, tava dando R$ 100 de gasolina por dia para ir. Acaba que a gente foi fazer o trabalho numa escola. Por coincidência, também numa escola, só que essa era primária, de criança e tal. E aí teve um concurso de desenho na escola, e aí a gente ia replicar na parede os desenhos ganhadores das crianças. Umas coisinhas engraçadas. Primeiro que um pessoal falou, os caras não sabem nem desenhar. Aí falou, não, mas não tá meio feio? Eu falei, tô imitando o desenho de uma criança de 5 anos de idade. Pega leve, tá entendendo? E tô replicando muito bem. E aí, meio-dia, saída de escola, viatura de polícia na frente, chegou uma senhorinha e falou, nossa, eu não acredito nisso, vocês estão destruindo a sua vida, né? Aí eu sou um cara bem tranquilo, né, Maré Mansa, e meu amigo não era tão tranquilo. Aí ele olhou assim para ela e falou, desculpa, minha senhora, eu não entendi muito bem, o que você quis dizer com isso? Aí ela falou, nossa, olha aí, ó, pichando a escola, vai destruir sua vida, isso daí dá uma cadeia. Mais uma vez, eu sou um cara tranquilo. Meu amigo não era tanto. E aí ele virou assim e falou, olha, você percebeu que é meio-dia? Que tem a diretora bem ali, tem umas 2 viaturas da polícia, um monte de criança aqui. Eu falei, percebi. Você olhou para a parede? Eu olhei. Isso daí parece alguma coisa ilegal para você? Era assim, uma bonequinha de palito segurando um sorvete,
uma criança segurando um lápis, falou, isso parece legal para você? Ela, eu nem prestei atenção. Eu falei, minha querida, eu saí do outro lado do estado de São Paulo para estar aqui hoje fazendo esse trabalho para você falar que isso aqui está destruindo a minha vida. Vai na cadeia. Pois é. E assim, começou eu falei, não, vamos sair de perto assim e tal, mas isso realmente é uma pequena dificuldade, mas a gente percebe. Muitas vezes, principalmente no início da profissão, porque eu me considero mais um grafiteiro de trabalho, de carreira mesmo, do que alguém que faz por esporte, por hobby, esse tipo de questão. E no início, muita gente olhava assim, com olhos, um olho meio torto, assim, sabe? E é bem complicado, né? Principalmente porque no início a gente sente, e conversando com diversos amigos, assim, vários já comentaram, falaram, olha, comecei, acaba que eu desisti porque é muito ruim. É uma Você pressão tá gigante. é uma pressão. É, exatamente, é uma pressão gigante. Então, era até a pergunta que eu ia fazer, como que você lidava com esse preconceito? Lidar com o público. Ou que você ainda sofre esse preconceito? Você ainda sofre hoje em dia com esse preconceito? Grafite, pichação, O povo vai julgar. vai julgar, que nessa senhora, tipo, tá descrevendo sua vida, Vai ser que não seguiu, preso. porque aí vai ser preso porque não seguiu outra carreira. Como que você lida com esse preconceito, ou se, como pode dizer, tem alguém dentro da sua família que tem esse preconceito com você? Olha, deixa eu pensar Da sua família, dentro por da minha fora? família. Dentro da minha família, assim, no momento não, acredito que não, porque, né, desde que começaram a saber que eu estava pintando, geralmente eram sempre colorido, igual aqui, então dá para saber. Mas por fora eu já sofri algumas coisinhas que eu achei até estranho, porque veio do público que eu não esperava. Isso eu achei interessante. Teve uma vez que eu estava no ônibus com os amigos, acaba que eu estava voltando de um trabalho, estava meio sujinho de tinta, coisa e tal, né? É a vida. E aí esses amigos estavam no ensino médio, eu tinha saído fazia o quê? Uns 2 anos do ensino médio. E aí falou, mas o que você faz? Eu falei, não, sou grafiteiro. Falei, que bacana e tal, né? Falei, mas e aí vocês estão voltando da escola? Eu falei, não, tô voltando da escola, pá. Aí eu falei, não, já faz uns 2 anos que é desde que eu saí da escola. E aí falei, mas como foi quando você largou? Eu falei, mas como assim, quando eu larguei o quê? O que eu larguei exatamente? Falei, não, quando você largou a escola. Eu não larguei a escola, eu terminei a escola. Falei, não, mas é que como você trabalha com isso, eu achei que você tivesse largado. Eu falei, não, eu juro, eu terminei, tá entendendo? Eu falei, caramba. E eu achei estranho porque era de um público que eu não esperava. Que eram seus próprios amigos. Não, e assim, pessoas jovens, querendo dar mais mente aberta. Eu esperava isso às vezes de alguém mais de idade e tal, que, né, tem outra visão. Isso eu achei bem estranho. Foi essa questão aí. E no demais, como que eu faço para lidar com isso? No início foi muito difícil, mas depois que eu coloquei algumas ideias na cabeça, facilitou. Então, aquela questão do eu deixo mais a cidade, ou pelo menos qualquer situação, mais bonita para todo mundo, entendeu? Então, isso me ajudou demais. Aprender a me impor um pouco também me ajudou muito. Então, muitas vezes, isso até se alastra para qualquer fase da vida, é um conselho que eu sempre dou para quem está no início, para quem está fazendo qualquer coisa. Porque querendo ou não, a gente sabe como é que é. Às vezes a pessoa fala que vai ser streamer. E aí todo mundo, nossa, mas você vai. Por que você não faz qualquer outra coisa da vida? Um trabalho de verdade, faz isso não dá futuro. É 1 em 1 bilhão que tem resultado. E eu sempre falo, olha, as coisas começam a mudar, o preconceito começa a diminuir ou te afeta um pouco menos quando você aprende a se impor. Então, assim, aquele olhar torto, assim, ou alguém falou alguma coisa, você tem que saber, ó. Falar assim, mas você tá pichando aí? Fala, não, tô fazendo uma arte aqui, né? Aí pronto, aí já dá aquela. Fala, mas o que vai ser aqui? Fala, olha, o orçamento, papapá. Falar, assim, a língua que a pessoa precisa ouvir. Eu acho que isso é um ponto muito importante que ajuda a quebrar o preconceito e isso te afetar menos. É a questão do não baixar a cabeça. Quando fala pichador, eu falo, não tô pichando, tô grafitando. Ah, mas e onde você aprendeu? Eu falo, não, tem que explicar toda a questão. Acho que isso daí ajuda bastante a você aprender a lidar melhor com isso, sofrer menos e também, ó, ir cortando as asinhas de quem vem pra cima com preconceito. E falando desse também que você falou de pichação, você poderia falar para nós da diferença entre pichação e grafite? Boa. Essa é uma boa pergunta. Porque a pessoa não entende, né? Ó, para isso, vamos lá. Vou colocar 3 tópicos aqui. O primeiro deles é que o grafite é uma arte nova. Assim, extremamente nova. É da década de 80, mais ou menos, ali para frente.
E o que que isso implica? É o mesmo exemplo de Van Gogh. Quando Van Gogh pintava, ninguém dava valor. Depois, né, pós-mortem, quando ele faleceu, todo mundo, nossa, Van Gogh. Exatamente. E todos os estilos artísticos aconteceu a mesma coisa. Começaram com o expressionismo, olha lá, expressionismo. Depois de um tempo, nossa, aquele foi um grande expressionista. E assim sucessivamente. Então, o primeiro ponto chega a ser difícil a gente descrever a diferença, porque como posso dizer, quem participou desse projeto junto, quem fez a pintura, até vocês que estão vivendo isso aqui agora, eu mesmo, a gente literalmente está escrevendo a história. Daqui a provavelmente 50, 100 anos, vai ser batido o martelo e falar, olha, o grafite começou na década de 80 com XYZ, teve XYZ onda, e hoje em dia a gente entende que isso é isso, aquilo é aquilo, mas é extremamente novo. Então, até que mesmo a questão dos estilos. É questão do que o início começou na década de 80, dentro de 5, 10 anos apareceu o throw up, que tinha um objetivo, depois a gente foi migrando, e hoje em dia estão aparecendo novos e novos artistas, então é uma coisa muito nova que a gente está escrevendo a história junto. Esse é o primeiro fator. É difícil, é simplesmente difícil bater o martelo porque ainda está sendo escrita a história. Primeiro ponto. E o segundo é o seguinte, grafite é uma palavra americana, beleza. O grafite americano, ele necessariamente é pichação, porque lá seria a pintura ilegal. Independente se é colorido, se é um rosto, se é uma letra, o grafite é a pintura ilegal. E já nos Estados Unidos, o street art é o grafite que a gente entende no Brasil como, olha, um projeto bonito, pensado, é uma arte na parede. Fechou? Então esse é o segundo ponto que é difícil lidar com essa questão de tradução. E o terceiro ponto existem também, até mesmo no Brasil, 2 tipos de picho. O picho com X, P-I-X-O, representa a estética da letra de pichação. A gente que é paulista, o picho ele nasceu em Osasco, tá aqui do lado, né? Zona Oeste, aqui do lado. Ele nasceu em Osasco, saiu de dentro da cultura punk, o que muita gente não sabe, saiu de dentro do punk, dentro do movimento do rock. Curiosidade até interessante, eu espero que quem esteja assistindo ache isso bem bacana, porque quando eu descobri eu achei bem bacana. Se você prestar atenção na caligrafia do picho, com X, ela é toda reta. Já viram na rua que ela é bem retinha? Isso é justamente para... Pode, perdão? Bem centralizada, né? Ela é toda retinha. Isso vem do quê? Bandas de rock antigas, que o rock sempre foi muito forte na região da Alemanha ali, tanto que black metal, heavy metal é muito alemão, e essas bandas se inspiravam na cultura alemã, que são de runas, caligrafia em runas, que alguém aqui já assistiu Vikings? Já não sei. Sabe aquelas pedras? Eles escrevem esculpindo na pedra. E para isso você só faz linhas retas. Tudo reto só. Porque você está raspando ali realmente uma pedra. Então o picho, essa estética com X, saiu do movimento do punk, que evoluiu para o rock, que foi para o rap, que foi todo introduzido, que hoje já é patrimônio assim, de São Paulo para o mundo inteiro. Então, assim, isso é uma questão muito interessante. O picho com X se refere a essa caligrafia, a caligrafia reta dessa questão das letras. E o picho com CH, aí representa o crime de pichar uma pintura sem autorização, realmente depredação. Essa é a questão do picho. Então, se você faz uma letra pensando no seu letreiro com uma caligrafia específica de picho, picho com X, CH... Risquei a parede, joguei um balde de tinta na parede, é vandalismo, picho com CH. Mas assim, na minha interpretação, principalmente a diferença é só, aqui eu aprendi há muitos anos e eu achei bacana. Se tem autorização, é grafite. Não importa se é só uma linha, não importa se é jogar um balde de tinta na parede, se é sujar as mãos e sair tatuando, com autorização grafite, sem autorização, pichação com CH. E, caso seja a caligrafia, picho com X, que também pode ser dentro de um grafite. Até no projeto que a gente fez aqui tem umas letrinhas de picho com que acaba sendo um grafite. É uma questão, igual eu comentei, essa pergunta é muito boa porque é difícil.
Eu já tive muitas situações assim, o pessoal querer brigar mesmo, falar, não, mas você tá errado por X, Y, Z. Eu falo, Não cara, importa, lá, vai com calma. Ainda, tá entendendo? Um dia relaxa. vai chegar a descrição exata Tá do que é chegando ainda. grafite, do que é Tenha picho. cuidado com o que você fala, porque você ainda tá muito cedo, ainda é uma Muito coisa muito cedo cedo, é o pra que você julgar falou, uma para coisa. poder definir ainda o que é. Porque é algo Exatamente. bastante recente. Muito. E vai dar sobre o assunto do grafite. Agora eu também vou entrar na relação sobre o hip hop. Mas você acha que também, graças ao hip hop ou ao grafite, se ajudaram um ao outro? Tipo, graças ao movimento do hip hop, o grafite é mundialmente conhecido. Tem gente que conhece o estilo do grafite por conta do hip hop. E também tem muita gente que conhece o hip hop por conta do grafite, porque também remete o grafite ao hip hop. Então você acha que por eles dois eles se ajudarem a crescer mundialmente? Como posso dizer? Eles têm relação entre si. Você acha que um veio Tem ajudar o conexão outro? com o outro. Teve uma conexão um com o outro? Você acha que o grafite ele veio já por conta dessas coisa do hip hop, essas coisas? Com certeza, com certeza. O grafite ele nasce do hip hop, né, que é o movimento, e basicamente o hip hop em si é a vontade de se expressar e aparecer, na é verdade? Até comentando com os alunos, eu falei, olha, o grafite surgiu com a vontade de ser visto. Eu sou invisível, muitos jovens eram periféricos, não tinham acesso. Hoje em dia, querendo ou não, a gente é muito privilegiado. Se você quiser falar alguma coisa, você vai no Instagram, você grava um story, você posta um TikTok e pronto. Sua mensagem literalmente pode chegar no mundo inteiro. Muito tempo atrás, década de 80, não haveria outra forma. Então, se eu não poderia ser visto sendo, eu não poderia me expressar, não poderia falar dentro de um show padrão, né, de outros estilos musicais, então vamos pro rap. Se eu não poderia ter a minha arte exposta dentro de uma galeria, eu vou colocar ela no ponto de ônibus, onde todo mundo, querendo ou não, vai ser obrigado a me ver. E isso se estende para todos os estilos ali dentro do hip hop, principalmente o grafite. Então, assim, um sem o outro não seria nada. Um sem o outro não seria nada, porque, como posso dizer, o grafite... Oi? São a base um do outro. São a base um do outro. E é uma opinião minha, não, né? Mas assim, o grafite, na minha opinião, ele grita mais do que os outros estilos. Querendo ou não, dentro do hip hop, o rap, por exemplo, se antigamente você não quisesse ouvir rap, você não compraria um DVD de rap, ou você não colocaria numa rádio que toca rap. O grafite não. Obrigatoriamente, você querendo ou não, você poderia estar na parte mais nobre da cidade, não importa, ele ia estar lá. Se alguém colocou, poderiam até tirar, e outro voltaria e colocaria no mesmo lugar. Então eu acho que o hip hop e o grafite se complementam demais, e o grafite realmente como posso dizer, é a frente. É o que entra em qualquer local e não tem muito que você possa fazer. Não dá, eu odiando ou amando, se você anda pela cidade, você vê. Bastante. Exatamente, exatamente. Só de olho fechado. Como eu disse, dentro de um carro blindado, você pode odiar e você vai ver. Dentro de um condomínio, você pode detestar. Se você olha e dá para ver o condomínio um pouco mais alto, você vê as ruas normais, você vai ver. Então ele é o front mesmo. Muitas pessoas têm esse preconceito, é feio, não gosto, tem imagens ruins, mas é uma forma de expressar sentimentos, palavras, né? Como que você também escolhe os lugares que você vai grafitar? Ah, eu vejo aquela parede ali, tá suja, eu vou passar o grafite por cima e limpei. Tá, essa daí é um pouco. Essa daí. Eu acho que você perguntou errado, porque como eu tinha explicado ali, autorização. A partir do momento que ele tem autorização para poder fazer a arte dele, ele deixa de ser o picho com CH e se torna o picho com X. Ou grafite. Qual eu você dou escolhe, grafite. tipo, eu vejo essa parede que é boa pra fazer o grafite nela, aí você vai no dono, como que é? Vamos lá. Primeiro, eu gosto de sempre pegar um lugar que vai dar visão. Eu não tenho muito ânimo para fazer assim. Tem vários amigos que fazem. Num cantinho escondidinho ali, baixo, onde ninguém passa. Já eu falo, olha, eu quero X, Y, Z locais. Vamos supor, 4 muros, 4 portões. Se eles me interessam, eu falo, eles têm visão. E aí eu gosto, como eu comentei, eu gosto de fazer um trabalho que não dá para ser feito rápido. Eu tenho muitos conhecidos que fazem, assim, a questão de realmente 2, 3 minutos ali, uma corridinha e tá pronto. Eu gosto de fazer um trabalho mais demorado, na paciência, então toque-toque,
oi, tudo bom, não sei o que lá, papapá. E aí a gente tem que saber negociar com a pessoa, né? Tem que saber falar. Então, eu já tenho um roteirozinho pronto que é, opa, tudo bom, não sei o que lá. E esse muro aí, tá meio parado, né? Fala, não, tá parado. Ah, mas você gosta de picho? Ah, não gosto não. Falou, ó, se eu pintar, porque ele não tem nada, tem muito respeito na rua, você não pode cobrir. Falou, se eu pintar ele agora, não vão pichar depois. E aí? E se picharem, eu não posso pintar em cima, porque tem o respeito. Falei, e aí, mas o que você vai fazer? Eu falo, não, fazer um negócio bonito, coloridinho. Você gosta de passarinho? Gosta de quê? Falar, eu boto um passarinhozinho ali do lado, uma plantinha. E aí, negociando assim, dificilmente as pessoas negam. Muito difícil, porque acaba que a gente já chegou no momento que estão gostando bastante. Então, mas só que já teve gente que já viu, por exemplo, viu você fazendo grafite em um muro e conseguiu entrar em contato com você com o Instagram, falou assim, ó, você fazendo tal grafite, você poderia fazer na minha casa, na parede da minha casa, essas coisas. Muita gente entra em contato com você nas redes sociais por isso? Muita gente entra em contato. Muita gente mesmo. Oi? Chove de gente. Nossa, chove de gente, muita gente. E é sempre engraçado porque, como posso dizer, tem as duas linhas, né? Tem o hobby, tem o esporte, tem quem gosta da aventura mesmo, que é o risco, e tem a linha do trabalho. E aí eu sempre tenho que explicar. Falo, olha, assim, por coincidência, esse trabalho eu estava fazendo por mim mesmo. Mas é porque fica numa grande avenida, sabe? Eu peguei um sabadão, então estava cheio de gente dali. Um ou outro já chamou agora para fazer um trabalho no quintal da sua casa, com um desenho que você escolheu, com seu cachorrinho, mostrando sua família. Aí a gente já vai para outra linha, mas acontece assim, demais, muito mesmo. Tá uma, como posso dizer, eu trabalho, né, profissionalmente já faz, acredito que uns 5 anos, só de trabalho. E dentro desses 5 anos o crescimento foi enorme. Dá para perceber assim, no dia a dia você percebe que eu tenho muitos amigos que já não conseguem mais dar conta, não conseguem mais, muitos amigos que deixaram de pintar por hobby, porque é que já chegou no ponto de falar, olha, já não dá mais. Eu já não tenho tempo para pintar por hobby, e se eu for ter um tempo livre, eu vou ficar em casa, vou jogar um videogame. Não, exatamente. Porque o crescimento foi bem exponencial mesmo, foi absurdo. E qual que é a diferença de um artista para um grafiteiro? Tem alguma diferença muito grande? Olha, vamos lá. É que a palavra artista é grande, né? Como eu posso dizer assim? Aí você me pegou. Porque a palavra artista é muito grande. Então, alguém que Muita variedade. tem muita variedade. Sim. E o artista, ele entra dentro né, o pintor de telas, o artista plástico, o escultor, mas principalmente como diferença, se existe uma diferença muito, muito grande, eu acho que seria a superfície. Acho que assim, entre um grande artista plástico e um grande grafiteiro, a principal diferença é a superfície. Um pinta em telas ou pinta esculturas e o outro pinta murais. Tá na rua. Acredito que seja essa a principal. Acredito que seja essa. Não dá pra. Todos são artistas de qualquer forma. Todos são Todos artistas. são artistas. Só muda a plataforma ali. Só enquanto muda o local, o lugar. Exatamente, só muda a forma da exposição. Sim, que as Exatamente. pessoas vão ver, vão sentir, né? Sim, sem contar que grafiteiros, eles são bem mais ecléticos do que os demais. E isso eu acho bem bacana também. Muitas vezes você pode conversar com um pintor de telas, por exemplo, um artista convencional, e falar, olha, mas você pintaria uma cadeira? Falar, olha, cadeira já não dá pra mim. Aquelas desculpas e tal. Exatamente. Sim. Agora, se você quer, assim, alguém que é eclético, chama um grafiteiro. Eu quero minha mesa. Eu pinto, tem problema, eu quero a parede. Eu pinto. Você faz meu carro? Faço. Agora, Sabe o que a gente poderia usar de exemplo? Nosso armário. eu pinto. Então, é porque não dá pra ver daqui no coisa da gravação. Mas vai colocar o take depois, mas a nossa armário. Ele falou que vocês estão falando da cenário, eu vou colocar uma cena. Porque que assim, ficou bem eclético o grafiteiro. Porque nada. É uma pergunta que eu já vou fazer agora por cima. Como foi que você chegou até aqui na nossa escola? Olha, meu primeiro contato foi professora Débora e Tuane. Elas entraram em contato comigo e acredita que eu nem cheguei a perguntar como que elas entraram em contato comigo? Agora que você falou. Oi? Agora que você se ligou. Não, agora que eu me liguei, porque a gente administra vários projetos, eu tenho mais de um número espalhado por aí. Então tem alguns que eu assino na rua e tem um que eu não assino. E ela me chamou pelo que eu não assino.
E aí que eu estranhei, eu falei, mas calma lá, eu comecei a mentalizar, sabe, agora que você falou... Como é que ele entrou em contato comigo? Pois é, mas provavelmente há muitos e muitos anos atrás, nossa, mas muitos anos mesmo, na rua de cima, eu fiz um trabalho com um amigo meu. Há muitos e muitos anos mesmo. Eu não sei se vocês são aqui do bairro. Sim, por aqui. Uma moça com uns cogumelos saindo do cabelo, mas faz muitos anos mesmo. Não, Você né? acabou de perguntar pra minha mãe, ela conhecer essa pessoa. É, hoje em dia já apagaram. Mas até quando eu vim aqui a primeira vez eu ainda vi lá. E provavelmente foi por ali que ela me encontrou. Por um trabalho que eu fiz há 5, 4 anos atrás, e é a cauda longa. Chegou em mim o quê? Há uns 2 meses atrás, entraram em contato, foram bem atenciosas, vim aqui conhecer a escola, falei sobre os alunos, sobre o projeto. Então foi assim, foi bem bacana. Caiu no meu colo assim uma oportunidade incrível. Todos os alunos bem gente boa, só pra já... Obrigado. Não, eu não tô querendo puxar saco aqui do podcast, não. Todos mesmo, não, todos fui muito bem recebido aqui, principalmente a professora Débora e Tuane, e eu acredito que um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás. E qual foi, como pode dizer, quando você, eu não vou te falar, você veio aqui para nossa escola, para olhar a escola assim e tudo, como foi que elas falaram? Você falou que queriam uma arte sua, mas só que elas deixaram você escolher ou elas falaram como que elas queriam? Porque você não, como assim você fez aqui a nossa sala, que dá pra ver que a sala do podcast, você também fez aqui no pátio. Auditório. É o auditório, né, que fala? Palco. O palco normal, né? Que o auditório ela vai lá pra cima, que você fez o palco. Elas deram uma proposta assim, ou elas assim, faça a sua vontade? Olha, é que assim, eu sou meio especialista nisso de sair do projeto, né? Sei. Mas então, tinha uma ideia preliminar, que era um projetinho, e falou, olha, mais ou menos isso aqui. E aí o primeiro projeto era uma lousa. Uma lousa. Só uma lousa. E aí acabava falando, não, que bacana, né? A lousa. Eu falei, tranquilo, uma lousa. Da lousa, saiu pra parede. Beleza. Da parede, aí a parede já tinha aquela bifurcação, porque a parede faz um formato de L. Aí já virou uma parede em L. E assim foi, eu falei, não, mas como que é mais ou menos né? Ela me explicou a questão da eletiva, falou, olha, hip hop, rap, vamos lá, grafite, rap, dança, explicou basicamente a eletiva. Eu falei, olha, seguinte, vou tentar seguir o projeto, mais ou menos, acaba que assim, tudo foi uma reviravolta 100%, acho que a gente não seguiu nem 10% do que era a proposta original. Só a questão da frase que falou aqui, né? É um grito de guerra aí da escola, que a meta é nunca desistir. A gente foi encaixando ali alguns elementos, mas eu fiquei bem livre. Fiquei bem livre para fazer o projeto. E aqui a questão do podcast também aqui foi liberdade total. Aqui foi liberdade total. Era uma carta branca. Faça o que você quiser. Falou, olha... Foi o logo do nosso podcast. Só o logotipo, agora assim, de resto, ó. Seja livre. Tanto que, assim, chegava aqui, falava, o que eu vou fazer hoje? Decidia ali, mais ou menos, e começava. Foi bem livre, foi bem bacana, bem bacana. E o grafite, ele pode ser um meio de comunicação com as pessoas, de sentimentos, alguma coisa assim? Com certeza. Com certeza, com certeza. Querendo ou não, o grafite, hoje em dia, né, tempos mudam, situações mudam, porém, o foco dele, principalmente, é a questão da revolta, né? Da revolta, realmente de colocar uma mensagem no muro que ninguém quer ouvir, e isso está no cerne. Tanto que quando você for pesquisar projetos mais antigos, você vai ver que está muito atrelado ali o grafite a certas rebeliões, a certos sistemas ali complicados. Só um adendo. Olha, é que assim, não tem jeito, né? Eu tô aqui, tô sentando, a gente vai lembrando de outras coisas. Na Polônia, conhecem Polônia, né? Sim. Na Polônia, eles têm uma cultura muito forte de duende. Duende, sabe duende? Porém, eu estava até comentando com a minha mulher, ela falou, né, país, né, meio ali perto da Alemanha, deve ter essa pegada de duende e tal. Falei, só que lá os grafites de duende significam outra coisa. Falou, qual que é o significado dos grafites do duende? Falou, durante a Segunda Guerra, a Polônia foi dividida entre União Soviética e, né, Alemanha... Sim, Alemanha Charlie Chaplin, né? Alemanha Bigodinho. E aí acaba que existiam alguns grupos ali de rebelião contra
contra esses dois grupos, né, querendo realmente retomar o poder do país, e aí era um código entre eles. Então, entre eles ali, eles colocavam pequenos duendes na frente de certos locais, duendes de X ou Y cor, para representar alguns pontos da rebelião que tinha acontecido. Então, assim, olha, X duende, que a gente guarda as coisas. X duende, ali fica alguém assim, assim, assado. Só que era um código que os soviéticos e os alemães não sabiam. E aí depois, né, até hoje, tem uma cultura muito forte, tem um feriado lá, que eles vão para as ruas, se fantasiam, colocam placas, e a cultura do grafite até hoje lembra essa questão, realmente mostrando. Então, assim, uma coisa tão simples quanto um duende ali de colocar na frente de casa, carrega todo esse simbolismo histórico e fica mais forte ainda quando você pensa que é num muro, na parede, que é algo, entre aspas, né, ilegal, proibido, anônimo. Então, com certeza, o grafite desde o cerne, que é realmente a rebelião, e até hoje ele está aí para transmitir não só emoções mais simples, como amor, felicidade, mas mensagens complexas mesmo. Ele é uma arte assim extremamente poderosa, principalmente pelo meio que ele se dá. Só de estar é que chega a ser repetitivo, mas a rua faz ele ter um valor assim inestimável. Muda tudo. Então, que nem já. Voltando para a pergunta que eu tinha feito antes, que muitas pessoas entram em contato com você sobre o Instagram para poder fazer o grafite assim e tudo. Mas você consegue notar uma diferença do público que entra em contato com você? Pessoas um pouco mais de idade, pessoas mais novas. Você teve uma surpresa, você disse, nossa, esse público chegando até mim, que eu nunca imaginei. Não, a gente pensa. Sempre tem uma surpresinha ali, sempre tem uma surpresinha. Então, assim, deixa eu pensar assim num exemplo mais claro. Um dos meus últimos trabalhos, eu fiquei impressionado, porque eu fui trabalhar numa vinícola que fazia vinhos, realmente vendia vinhos, e o público dessa vinícola, 100%, poxa, um pessoal mais de idade, sabe esses vinhos que a gente não entende nada, que a gente acha chato, fala, não, tem que sentir o buquê, roda a taça, entendeu? Um público realmente diferente. E quando eu cheguei para fazer o trabalho, falou, olha, é para você fazer uma estética bem de rua, mais rua até do que está aqui, para vocês terem noção. E aí eu conversando com o proprietário lá, ele falou, olha, mas e os clientes e tal? Eles que gostam dessa coisa? Ele falou, não, eles não gostam, né? Eles detestam. Eu falei, mas como assim eles detestam? Eu falei, não, mas é que o negócio é meu, né? Eu falei, não, realmente, eu falei, não, o negócio é meu e eu gosto. Eles não têm que gostar. Eu falei, tá aí. E colocou goela abaixo mesmo, goela abaixo. Nos grafites. Exatamente. Ao mesmo tempo que algumas pessoas a gente sempre sabe a diferença. Então, querendo ou não, você vai conversar com alguém de 60 anos e com alguém de 20 anos, a gente tem que ter aquele molejo, né? Não dá pra... entendeu? Não dá pra chegar lá e falar, não, parça, fique em paz que vai ficar mec aí o trampo, vai ficar... Um pouco para reformar, né? De hoje em dia. Assim, olha, esse trabalho aqui, ó, ele vai valorizar muito, vai chamar bastante atenção, as pessoas vão gostar, simboliza coisas boas, é uma alegria, olha que bacana. Entendeu? Assim como já teve vezes, você falou, olha, vamos fazer um trabalho aqui, você quer que é um negócio meio rua. Tá, mas que ideia? Se vira. Se vira. Vou só pedir mais um pouquinho. Eu sabia que a minha voz ia travar. Desculpa aí cortar um pouco o movimento, mas... Gente, tem tantos takes fodas. Não dá pra ter... Querem mais água aí também? Não, pode ir. Não, maravilha? Maravilha. Vou ficar abraçado com a garrafa aqui, tá? Mais ou menos pra você também. Aproveitando que você falou sobre histórias que você passou, né, da história do doente, da história da vinícola, você tem alguma história assim que você vivenciou e falou, meu, que história foi essa? Coisa mais louca. Tá, deixa eu pensar mesmo. Deve ter bastante, pelo jeito. Tem bastante, viu? Não, eu sou bem tranquilo. Por incrível que pareça, eu sou um cara tranquilo. Uma história, nossa, caramba, agora pra lembrar vai ficar difícil. Uma história que me aconteceu, que foi louca, interessante. Olha,
Caramba, agora realmente fugiu da memória. Eu dei um branco. Ah, vai. Tem uma historinha. Mas assim, faz muitos anos e nem envolve tanto eu assim, mas é relacionado ali ao grafite. Porque, de novo, eu sou um cara muito tranquilo. Minha mãe tá assistindo o podcast. Eu sou um cara muito tranquilo. Nunca fiz nada ilegal na rua, tá? Gostaria de deixar isso bem claro. Não, mãe? Fechou. Ela diria cortando isso mesmo, filho. Filhão. Não, maravilha. Teve um dia, tava voltando do ensino médio, tinha uma época que era prova, e aí você saía mais cedo. E aí eu nunca precisei mentir, eu sempre falava, hoje eu vou sair mais cedo. Tá, beleza. E alguns alunos mentiam. Não, hoje a aula, né, pra ficar rolezando e tal, esse tipo de coisa. Acaba que a gente tinha saído da escola, e naquela época, né, nessa época eu não tinha R$1 no bolso, ontem, né. Mas então, naquela época, o quê? 14, 15 anos, mais ou menos, eu estudava no Imperial, e aí todo mundo se juntou, e aí falou, olha, ou a gente come alguma coisa, ou a gente pega o ônibus. E aí todo mundo foi andando até Alphaville, a gente cortou ali a Araguaia, pegamos ali perto da Decathlon, beleza. E aí a gente estava em 2 grupinhos, me distraí por 1 segundo, quando eu vejo meu amigo tinha pegado um marcador e estava riscando o ponto de ônibus. Tudo bem, né? Tava assinando lá a tag dele, só que também, eu tenho, né? A gente tem que colocar a cabeça para funcionar. Deixa eu até mandar um alô aqui para ele, ó. O Arthur, ele deve lembrar dessa história que ele ficou em choque, tá? Eu não vou nem falar o nome que ele é conhecido, porque naquele dia lá ele ficou em choque, eu não quero que... Mas assim, o Arthur... Que isso, Arthur? Tá te explanando aqui, ó, viu, Arthur? Não, eu explano mesmo. Não, eu explano, porque aquele dia ele sacaneou demais a gente. Ele anotou lá, beleza... Acaba que, assim, é Alphaville, é tudo gravado, é outro nível de segurança. Continuamos andando, sem brincadeira, desde que ele fez a tag dele no ponto de ônibus, deve ter dado questão de, não sei, a gente deve ter andado uns 40 metros. 40 metros. Chegou uma viatura. Pois é. Nossa. Não, e assim, pior, ninguém tinha feito nada, tinha sido só... ele que fez a assinatura, e todo mundo, né? Aí a viatura só jogou lá, falou, opa, tudo bem? Aí todo mundo com aquela cara, falou, ai meu Deus do céu, né? O que aconteceu? E óbvio que eles já sabiam o que tinha acontecido. Falou, vocês acham que a gente não viu, né? Meu Deus do céu. Aquele, poxa, 14 aninhos, aquele nervoso, a gente só queria comer um lanche, era só isso. A gente tava a pé pra comer um lanche. Fomos lá, né? A polícia chegou, não, você acha que a gente não viu, né? O que vocês fez? Aí a gente, poxa, deu aquele... Falou, o que vocês estão fazendo? Falou, não, saiu mais cedo da escola. Falou, e aí, vocês estão drogados? Vocês beberam? A gente, não, a gente só saiu mais cedo da escola, a gente só tá indo ali, tal, né? Aí o cara olhou assim, aí nessa hora, meu grande amigo Arthur, que eu não vou falar o nome dele, mas ele sabe que é ele ficou em choque, porque ele já tinha assinado o livro uma vez, não sei, o livro de ocorrência sobre vandalismo, e aí a segunda vez é um pouco mais complicada. E aí, né, por sorte, acho que aquele dia lá não tem jeito, né, todo mundo com aquela cara de besta. Aí o policial foi bem tranquilo, falou, olha a cara das crianças aí, né, falou, olha, é o seguinte, eu vou segurar vocês aqui, e se... Você falou para o Arthur, né? Falou, se você conseguir um álcool, um pano, algum negócio para limpar, aí eu deixo embora. Aí ele foi correndo. E só loja de carro importada. Nossa. Logo vocês sabem, né? Sim. Aquela região que assim, tem uma loja da Dodge Ram, tem outra que acho que é Land Rover, tinha Jaguar, só loja de carro importado. E aí a gente ficou lá esperando alguns minutos, né? Ele foi voando lá. Ele falou, não, moça, pelo amor de Deus, me ajuda, eu risquei o ponto de ônibus, eu preciso de um pano, eu preciso de um álcool, não sei o que lá. E aí eles voltaram correndo. Pior, o marcador que ele usou era bom. Nossa! O marcador que ele usou, ainda bem que, de novo, como a gente não tinha dinheiro, tava aguado. Ele já tinha colocado mais solvente. Nossa. Porque se tivesse puro, não tinha saído. E ele começou lá. Nossa, limpe. E a polícia assim, falou, olha só, olha que besteira, né? Vocês não podiam estar fazendo outra coisa, em vez de riscar o negócio, papapá. Todo mundo já naquele nervoso. Acaba que ficou ali ainda meio tatuado, mas assim, a lição foi aprendida. Falou, quer saber, vai? Não faz de novo.
Essa foi a primeira vez. Então, assim, podem ir, vai tranquilo, segue seu rumo, não faz de novo, porque da próxima vai ser um pouco mais complicado. Vocês já limparam, mas a lição foi aprendida. E aí, depois disso, foi todo aquele pessoal se tremendo, assim, todo mundo, nossa, todo mundo falando, meu Deus, a gente ia para a segurança máxima agora, meu Deus do céu. Ia ficar 20 anos preso, tremendo e tal. E aí ele, de novo, Arthur, eu não te perdoei, Arthur. Eu não te perdoei. Tanto que assim... O cara até agora o corpo. Não, eu não te perdoei, Arthur. E aí depois ele, vocês não têm noção, gente, pô, por que você fez isso? E depois de uns segundinhos todo mundo tava mais tranquilo e ele tava falando, não, vocês não têm noção, porque eu já assinei uma vez, e se eu assinasse de novo, papapá. Então assim, acho que essa é a história mais interessante, vai, porque as outras de novo eu sou bem tranquilo. Também tranquilidade com o povo. Geralmente as minhas histórias mais tristes são mais tristes do que felizes. Então, eu sou especialista em escrever errado. Escrevo muito errado. Já teve vez de fazer um trabalho, escrever assim, não sei, assistência técnica, celular, tablet, e aí era quebra da linha, eu escrever, né, um pouco abaixo, tablet. Aí eu fui embora, feliz da vida, chegando em casa, 10 da noite. Olha, seguinte, você consegue vir aqui fazer um reparo? Tá bom, por quê? Falei, não, que você escreveu assistência técnica, tablet. Aí eu, beleza, não. Falei, não, maravilha, tranquilo, eu volto aí amanhã. No outro dia, fui, não dirigia. Nossa, não dirigia nessa época, tinha pego chuva no dia que eu fiz esse erro, então foi um dia triste. Pedi uma carona, quando eu cheguei lá, falei, eu falei pro meu irmão, espera só um segundinho, porque é jogo rápido, eu só vou jogar ali uma tinta de fundo e acabou, tudo certo. Ele, não, maravilha. Cheguei lá para fazer o reparo, né? Fui ver no meu material, esqueci, eu trouxe tudo, exceto a tinta branca, que era a que eu precisava. Nossa. Pior, era domingo. Não tinha um lugar aberto num raio de 10 quilômetros. Vai correr atrás, Basicamente, eu tirei meu irmão para me dar uma carona 9 da manhã, falei 40 minutos a gente tá de volta, isso era 3 da tarde, ele tava lá comigo. E essas histórias, assim, se pode multiplicar por 1 milhão. Em vez de fabricação, já escrevi fabrição. Pois é. Uma vez, acho que essa daí foi a minha favorita, porque é muito memorável. Fui fazer um trabalho numa ONG na região de Jandira. E assim, era uma ONG voltada para educação de crianças, e aí tinha uma pilastra enorme. E eu só tinha um trabalho, escrever educação. Escrevi, mais uma vez, fui embora para casa, feliz da vida, Depois de uma semana, falou, você consegue vir aqui? Eu falei, que maravilha, né? Mais uma coisinha para fazer. Mas o que aconteceu? Eu falei, não, é que você escreveu Edu Sacão. Edu Sacão. E ele mandou a foto, eu falei, pode só mandar a foto. E eu fiquei procurando, porque era meio de bloco, eu fiquei procurando. Eu falei, não, eu vou encontrar algum migué. Eu vou falar que, na verdade, ali tinha uma rachadura no bloco e eu não consegui nada. Eu falei, tá bom, beleza. Fui moleque. De volta pra poder arroz. Então eu falei, imagina as mães chegando pra deixar a criança, não, aqui você vai ter muito Edu Sacão, ó que bacana. Aqui eles ensinam de verdade, ensinam tão bem que escrevem errado. Não, mas assim, no geralzão, histórias mais louquinhas assim são só essas. É pegar caminho errado, ir fazer trabalho muito longe. Já fui fazer trabalho, voltar de madrugada sem farol, na rodovia. Nossa, sem farol. As minhas histórias são menos assim de aventura e mais sem farol na rodovia, esquecer tinta, ter que improvisar de todas as formas possíveis, são mais essas. Mas o importante foi que você sempre conseguiu. Sempre conseguiu resolver. Deu aquele jeito. Sempre deu Olha, pra resolver. Muitas vezes eu paguei para trabalhar, né? Igual, por exemplo, né? R$100 de gasolina a ida. Sim. Aí eu calculo uma ida e vou 4. Aí complica, tá entendendo? Mas no geral sempre dá um jeito, por sorte. Mas assim. No final dá bom. No final sempre dá bom. Uma vez fui fazer um trabalho em Osasco, tive que usar uma escada de bombeiro. A escada era um vento insano, e a escada jogava de um lado pro outro, tal. Nossa, é só. Minhas histórias não são tão bacanas assim. Cada minuto que eu demorar aqui vai ser uma queda, se demorar um entendeu? Não, e eu segurando assim, nossa, as minhas histórias são nessa pegada. Eu conheço algumas pessoas
algumas pessoas, que eu não posso citar o nome, que tem histórias mais interessantes. A minha é nessa pegada. O que você acha de nós convidar o Arthur pra vir pra aqui, hein? Isso é Convidar o Arthur pra Ó, ele sai do trabalho daqui a pouco. Se eu mandar um alô pra ele... Já teve outro convidado aí pra convidar o Arthur pra ele contar a história dele. Não, eu tô ansioso só pra mostrar pra ele. Falar, cara, você me pagou. Me pagou com juros e correção monetária. Porque agora, não vou contar isso só pra meia dúzia de pessoas, que eu já fazia. Não, tô contando pro mundo inteiro agora. Não tem jeito. E agora sobre o seu serviço, sobre o seu trabalho, que é o grafite. Como que você se sente vendo o seu trabalho sendo bem valorizado? Ah, é muito bom. Ah, é uma... gratificante. Nossa, é demais. Eu acho que é uma das melhores sensações. E toda vez que você terminar um grafite, você falar, terminei. E a primeira palavra que você escutar a pessoa falar, ficou muito bom. É uma das melhores sensações. Acho que... Igual você fez aqui na nossa sala, você fez aqui no nosso palco. O trabalho ficou sensacional, ficou show de bola, ficou incrível o seu trabalho. Não. A gente amou demais o seu trabalho e o seu serviço. Nossa, eu fico feliz demais. Pra mim não tem nada melhor do que... Muitas vezes aconteceu de estar perto de algum trabalho que eu fiz, só existindo, e aí passa alguém que eu não conheço e fala, nossa, olha que lindo, e eu assim, ó, ele não faz ideia, ele nem suspeita. Entendeu? Fala assim, nossa, ele não faz ideia. Se eu contasse, ele não ia acreditar. Ele não acreditaria. Eu assim, bonito, né? Acho que esse cara é talentoso, hein? Esse cara... Deve ser muito bom. É verdade, já aconteceu comigo, sim. Já fiz isso e deu certo. Agora que eu lembrei. Já aconteceu de elogiarem um trabalho. Eu falei, não, um trabalho bonito mesmo, e não sei o que lá. Pessoa pegar o número, me chamar, me chamar no WhatsApp, eu fazer o orçamento e quando chegar no trabalho falar, eu te conheço de algum local. Eu te conheço, eu falei, eu acho que não, sabia? Eu acho que não. Eu tenho 99% de certeza que você não me conhece. A gente deve ter esse vídeo por aí. É uma vibe meio plano, né? Assim, eu planejo, eu fico do lado de algum grafite que eu acabei de fazer, eu fico esperando assim, ó, chutando os pezinhos. Parece alguém que tá... Entendeu? Fala, nossa, fiquei sabendo que esse cara é bom, hein? Olha, esse cara aí... Não, já aconteceu, agora que eu lembrei, já aconteceu mesmo. É muito gratificante. Principalmente porque a gente, vou dar o exemplo não só da arte, mas quando você gosta de fazer alguma coisa. Exemplo aqui do podcast. Vocês gostam de fazer isso, vocês se esforçam. E para quem está fazendo e gosta, sempre existe uma coisinha fora do lugar. Pode ser um fio de microfone, pode ser um áudio que saiu um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, e você olha aquilo e você, nossa, olha, tem que melhorar X, Y, Z, e você busca alguma coisinha. E quando, tá vendo? Mas é natural. Pode ser uma mesa que tá Não, esse que você falou, esse era jogo assim, ó. Aí depois esse aqui. Não, mas é natural. Mas pode ser uma mesa que tá fazendo falta, né, também. Tá vendo? É natural. E aí, quando você tá dentro da situação, tudo vira problema. Uma corzinha, um degradezinho, alguma coisinha vira problema e você olha aqui e fala, nossa, como eu estou ruim, tem que melhorar muito, etc. Quando vem alguém de fora e fala, meu amigo, nossa, fenomenal. Você fala, graças a Deus. Tira aquela repressão já. Nossa, é um peso assim, sem brincadeira. Acho que é de carregar essa mesa aqui nas costas, sabe? Você tira assim e fala, nossa, que bacana, né? Incrível. Muitas vezes melhor ganha um dia. Realmente você ganha um dia quando vem alguém, aperta a sua mão, fala, olha que bom, tá deixando aqui mais bonito. É realmente incrível, realmente incrível. E nos seus grafites, você busca passar uma mensagem pelos seus grafites? Como que é? Faz um. Olha, como eu posso dizer? Eu tenho uma pegada que assim é menos, ela não grita, ela sussurra. Então eu gosto mais de, como posso dizer, a pessoa viu a arte, ela não vai necessariamente entender tudo, mas provavelmente ela ter visto aquilo vai gerar uma leve curiosidade. Vai querer buscar. Ao gerar essa leve curiosidade, às vezes ela pode vir no meu Instagram, ou pode entrar em contato, ou pode só comentar com alguém. E hora ou outra, aí eu gosto de dar aquela explicação por detrás. Porque eu não sou tão fã de murais que realmente mostram tudo que tem que ser mostrado. Eu tenho a filosofia do seguinte, eu peguei esse raciocínio há uns anos atrás e me ajudou muito até quanto à questão do preconceito, da autoestima, que as grandes cidades, São Paulo, por exemplo, né? São Paulo, se imaginar ela sem o grafite é deprimente.
é extremamente deprimente. Já sem cor. Cidade sem cor, tudo monocromático. Parece que cada imperfeição, cada problema grita. Começa a ver mais as imperfeições. Né? Exatamente. Não sei se vocês já assistiram Joker, o Coringa, o Sim, padrão. Sim. E aquela vibe do início do filme, olhando pelo trem, tudo feio, um monte, tudo bagunçado. E quando você coloca um grafite ali, não importa o que seja, contanto que ele fique bonito, bonito aos olhos, né, de quem vê, na minha opinião, aquilo ali é a mensagem que eu quero passar. A mensagem de não importa o quão bagunçado, não importa como esteja, né, a cidade, o grafite ele deixa ela mais bonita. Então acho que eu não deixo claro, eu não deixo exatamente claro a mensagem que eu quero passar, mas para quem chega no trabalho, sente curiosidade, vai até o Instagram, às vezes vê um story, vê uma coisa, vai entender que o foco é trazer de volta aquela beleza. Porque tem locais que sem um grafite é impossível. Querendo ou não, no interior, é bonito. É bonito de se ver o matinho, o boizinho, os passarinhos cantando. Grandes metrópoles não tem. Não tem nada mais. Não tem nada mais. Tem aquela emoção de se ver. Não tem a beleza. E assim, eu fico muito contente de saber que a pessoa pode sair de manhã, 5h30 da manhã, na escala 6x1, vai chegar em casa 8h40 da noite, e mesmo assim, no caminho de volta ou de ida do metrô ou do trem, ela vai olhar e falar, olha que bonito. Só assim, olha que bonito. É um minuto de... Como eu posso dizer? De apreciamento? Perdão? Apreciamento, tá? É, Apreciando, né? é um minuto de apreciar, é um minuto de se desconectar daquela rotina. Esquecer um pouco dos problemas. Esquecer. Exatamente. Eu acho que quando você consegue fazer um trabalho bonito, é impossível que uma pessoa não olhe aquilo e fale, nossa, eu até esqueci porque eu tô correndo tanto, olha que bonito passarinho. Um pouco cansaço, tranquilidade. Eu acho que a mensagem que eu não passo diretamente, mas que eu gosto de passar por detrás é essa. É um momento de reflexão no meio da insanidade ali, do trabalho, do estudo. Exatamente. Então, e que nem a gente tinha perguntado sobre o negócio do grafite, né? Que você explicou que o grafite é americano, assim, tudo. E que nem entramos no consenso aqui, porque o grafite ainda tá bem no início. Ainda é bastante novo, tá muito recente ainda. Como você se sente fazendo parte de uma arte que tá bem no início e querendo ou não, você já fez o seu nome? Que você pode olhar mais no futuro e fala assim, nossa, eu tava quando tudo começou. Usar aquela frase clichê, eu cheguei aqui quando tudo era mato. Cheguei aqui quando tudo era mato. Como Não. você se sente hoje, sabendo que você tá no início e que você já deixou seu nome? Olha, assim, deixar o nome é meio forte porque, né, mas assim... Tem grandes artistas e querendo ou não, no meu ver, você já é um grande artista. Ah, que maravilha, então, não. Pra mim você já deixou seu nome marcado. Nossa. Não, melhorou meu dia. Mas assim, cara, é muito bom pensar que é uma contribuição geral. Então, por exemplo, eu me sinto muito feliz saber que peguei no início, saber que ao longo de pouco tempo eu vi um crescimento exponencial. Então, assim, há 10 anos atrás, era um baita de um preconceito. Era realmente, nossa, isso daí você tá ferrado na vida, você vai ser preso. Há 5 anos, menos. Hoje em dia, nossa, o cara é um artista. O cara ali, nossa, olha o talento, papapá. Tem sucesso. Exatamente. É muito gratificante ver que eu fiz parte dessa construção, querendo ou não. Quando eu fiz treinamento, tive um ótimo professor. Deixa eu até mandar um abraço aqui para ele. Um abraço, Jamil. Jamil, você... Não, mudou minha vida. Mudou minha vida, assim, de tal forma que, igual eu falo, eu não seria 10% do que eu sou se, com 9 aninhos de idade, ele não tivesse sido um professor tão bom. Tanto que eu me espelho muito nele. Não tem nada para falar. O cara é... Gratidão toda. Exatamente. É muito bom pensar que eu fiz parte disso quando estava dentro, quando ainda era muito preconceituoso, quando ainda era um crime, ainda era feio, e eu vi esse avanço e pensar que, querendo ou não, daqui a 5 anos, algum dos alunos que fez esse seletivo aqui comigo participou, pode gostar, pode lembrar, falar, caramba, um dia na vida eu tive uma oportunidade, eu fiz uma pintura e foi incrível. Muitos alunos entraram em contato e falaram, olha, eu gostava muito, eu já fiz até um pouquinho do curso, papapá, tive contato com o CRAS, só que eu larguei. E aí fala, nossa, eu sempre gostei. Eu falei, cara, volta. Você não gosta? Eu falei, gosto. Você não veio aqui hoje, não participou do eletivo e não foi incrível? Foi. Então volta. Volta porque, assim, é um ótimo momento para começar. Simplesmente incrível. Muito bom pensar que
dentro dessa minha pouca influência, eu tive a oportunidade de conhecer locais novos também, obviamente. Sim. Conhecer locais novos, ter novas experiências e repassar um pouquinho que seja do conhecimento. Um pouquinho do conhecimento, então, é aquilo. No início da eletiva, muitas pessoas não sabiam a diferença de picho para outro picho, os estilos, não sabiam, assim, nada. Não sabiam sobre uma cor, como usar uma lata, a diferença entre uma coisa e outra, e saíram dali sabendo. E daqui a 5, 10 anos isso pode ser útil em alguma coisa, ou eles vão se lembrar. Ou um garoto falou que o pai dele é pintor profissional. Eu falei, olha, você tem vontade? Ele falou, tem uma vontadezinha aí. Eu falei, ó, se quiser, vale a pena. Entendeu? Quem sabe você não entra, então assim, é incrível. Pensar que na pequena contribuição que eu estou fazendo aqui, né, que a gente está fazendo em conjunto, essa pequena contribuição é a primeira peça de um dominó. A gente vai dar aquele totozinho, vocês estão aqui. Bonitinho. O primeiro ali, ó, conheceu, gostou, às vezes vai conversar com alguém, se interessou, ou lá no futuro vai falar, olha, eu já tive essa experiência, vai ficar para sempre marcado, que um dia eu já fiz um grafite. Isso eu acho fenomenal, e é uma coisa que eu acho que todo mundo pode fazer, É incrível. nem que seja um pouco. É uma gratidão eterna, velho. Vai que alguém pode se tornar um grafiteiro no futuro. Entendeu? Muito bom. Não, é simplesmente incrível mesmo, é muito gratificante pensar que está fazendo parte de algo novo e que você vê a mudança diária. Você vê a mudança diária, é incrível. Acho que vai encerrando, né, mano? É isso, infelizmente nosso podcast chegou ao fim. Ah, não Nem acredito. parece, né? Porque Passou bem rápido. Pra mim foi 10 minutinhos aqui, Não, ó. pra mim também passou bem rápido. 56? Mas, ó, Por isso que a minha voz falhou 2 vezes. e eu vou passar aqui agora para a última pergunta para fechar com chave de ouro. O que uma frase motivacional para aquelas pessoas que querem seguir o mesmo rumo que você, mas só que tem medo ainda por conta desse preconceito de ser julgado. Boa. Que tipo de frase ou o que você falaria para esse tipo de pessoa? Olhe para nossa câmera. Nossa, não. Calma aí, eu tenho que mentalizar. Não, deixa. Eu tenho duas. Tenho três em mente. Tenho 3 em mente. Vai, vamos lá. Uma pessoa, porque desculpa te cortar, mas tem uma pessoa muito, que acho que você ia gostar muito de conhecer, é o Ian da minha sala. O Lucas sabe, porque ele esteja junto comigo, ele também manja demais sobre grafite. Mas você chegou a conhecer ele? Acho que você chegou a conhecer. Olha, eu Você chegou conheci, assim, muita gente em pouquíssimo tempo. Ele veio aqui. Participa desse motivo. Então, ele fez parte da letiva da Débora também, mas porque ele gosta muito, tipo, de rap, de funk, essas coisas assim, e também principalmente grafite. O caderno, quando você pega, você tem um desenho, a primeira coisa que vem na cabeça dele é o grafite. Ele faz um grafite muito É incrível. grafite, bicho. Ele corta cabelo? Corta. Ah, conheci, agora sim. Não, mas ele deu sorte, porque eu só lembro dele, porque eu tava lá pintando, o cara, não, e aí eu falei, patrão, você faz parte dessa seletiva? Ele não tava cortando o cabelo. Aí eu, calma lá, mas são 3 da tarde. Você estava cortando o cabelo dos outros ou você estava cortando o próprio cabelo? E aí eu decorei, não, ele é super gente boa mesmo, a gente conversou. Esse daí que eu falei que já fez treinamento e tal, que ele já sabia bastante de grafite. Super gente boa, a gente bateu um papo bem bacana. Então, vamos lá. Olha, 3 frases que eu, não necessariamente para quem quer ser grafiteiro, mas para quem quer fazer qualquer coisa na vida. Qualquer coisa, absolutamente. Desde jogador de futebol até construir um arranha-céu. Primeira de todas, prego que levanta a cabeça, toma martelada. Prego que levanta a cabeça, toma martelada. Prego que levanta... Toda vez que você for tentar fazer algo novo na sua vida, qualquer coisa, não importa, qualquer coisa, vai aparecer alguém, uma situação, um grupo, uma instituição, não importa, e ele vai te colocar para baixo. E é sempre importante lembrar que prego que levanta a cabeça, toma martelada. Isso aconteceu assim... Eu vi isso acontecendo infinitas vezes, com infinitos amigos, com infinitas situações, e sempre aparece alguém em alguma situação para te tirar do seu rumo. A pessoa fala, meu sonho da minha vida é ser grafiteiro. E antes de ter o primeiro contato com a tinta, alguém fala, isso não dá futuro. Não serve. Não, você devia fazer outra coisa. Então, assim, se prepare. Porque se você for fazer algo diferente, você for levantar a cabeça e ter orgulho de alguma coisa, você vai tomar uma martelada. E tá tudo bem. Isso daí, primeiro de todas. Segundo, esse daí, não sei se vocês gostam de filme, mas eu gosto pra caramba. Prenda-me se for capaz. Alguém aqui? Já. Do DiCaprio, né? Prenda-me se for capaz. Devem saber a frase, né? Prenda-me se for capaz. Não vou lembrar, não. Não, eu vou mandar aqui pra 2 ratinhos
caíram num balde de nata. O primeiro ratinho se afogou. E o segundo, mesmo não conseguindo subir, ele não parou de nadar e continuou se esforçando e se esforçando, até que transformou a nata em manteiga e saiu do balde. Eu sou o segundo ratinho. Essa também eu acho, se você quer fazer qualquer coisa, acorda pela manhã e pensa nisso. 2 ratinhos caíram num balde de nata. Um se afogou e o outro não desistiu até a nata virar manteiga e ele sair. É muito importante também pensar em quanto você está disposto. Porque tudo que é bom leva tempo. Eu mesmo, não sei se vocês conhecem, a Batalha da Aldeia. Vocês sabem o padrão da Batalha da Aldeia hoje em dia, não é verdade? E dentro do meu círculo de amizades, eu já conheci eles, já tive contato, né, com realmente os proprietários, os donos da Batalha da Aldeia. E acaba que a gente só vê quando deu certo. Todo mundo conhece hoje em dia. Com prêmio altíssimo, com MCs famosos que saíram de lá. Todo mundo conhece a Batalha da Aldeia. E todo mundo fala, caramba, por que não fui eu que tive essa ideia? Por que eu não fiz isso? Aí, quando você começa a conhecer por dentro do movimento, fala, olha, eles começaram há 7 anos. Antes de dar certo, foram 7 anos. Eles tinham uma casa minúscula, alugada entre amigos, onde eles trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dessa casa passaram para outra casa, continuaram trabalhando insanamente durante 4 anos, sofrendo ali naquele... Imagina, são acho que 3 ou 4 organizadores principais. Todos eles investindo num sonho, trabalhando pra caramba, vendo 0 resultados. E a gente sabe que, assim, para você, é muito difícil você ficar 3 meses indo na academia e não ver resultado. Eu tô falando de 5 anos. Você acordando todo dia, se esforçando, correndo atrás de fazer dar certo e não dando certo, ou pelo menos não dando o que você esperava. E aí, né, tem uma frase que eu adoro que é: demorou 10 anos para tudo dar certo rápido. E aí, depois de todo esse tempo, aí eles foram pro Morumbi, gravação de clipes de famosos, conseguiram fechar com a prefeitura para fazer um evento que hoje em dia acontece lá na Praça das Artes, um teatro fechado, lindíssimo. Porém, foram 7 anos, todo santo dia, sem desistir. E muitas vezes a gente não aguenta ficar 7 dias fazendo a mesma coisa. Você começa um projeto, dentro de 1 mês, cansei, não vai dar certo. Mesma coisa aqui, quanto tempo vocês estão com o podcast? Quanto tempo mesmo? Vai fazer 3 anos. 3 anos. 3 anos, e assim, no início, eu garanto que não tinha esses microfones, o celular ou a câmera devia ser pior, não tinha efeitos sonoros, porém são 3 anos, ó. É isso que eu tô falando. Então, eu sou o segundo ratinho. Prego, que levanta a cabeça e toma uma martelada, do ratinho, e qual que era a terceira? 10 anos, você falou? Oi? 10 anos? Os 10 anos se passaram muito rápido. Não, esse daí era outra. Agora fugiu da minha memória. Caramba. Não acredito, mas essas duas acredito ser o suficiente. Prego que levanta a cabeça, vai martelada. Se você está fazendo algo que está incomodando os outros, que estão falando que não vai dar certo, e você fala, é o seu sonho, continua. Só continua. Vai em frente. Continua e assim... E principalmente, vocês são jovens. Quem vai estar assistindo isso aqui provavelmente é jovem. Você tem um bom tempo para investir no seu sonho. Depois, aí você começa a pensar em outras coisas, mas se você tem um sonho, faça o possível para seguir ele. O máximo possível. E com isso nós vai encerrando o nosso podcast, né, Luan? É isso. Perdão. É isso, rapaziada. É isso, espero que tenham gostado. As nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. O Instagram dele também vai estar aí embaixo nos comentários. Também, né? Na descrição assim tudo. Desculpa, perdão. E muito obrigado por essa arte incrível que você fez para nós. Estamos muito agradecidos por Né? isso. E também, Lucas, você lembra de no final você poder deixar a marca, né? Como posso falar? Da nossa sala podcast, deixar tudo aqui ao redor. Pro pessoal, pro público, né, que for assistir esse vídeo, ver o resultado que ficou. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. É isso. Adeus. Oi. Salve, salve. Até a próxima. Fechou? Bora, Ela aqui, ó. Eu tava puxando lá de trás da forma.